Olá, que vocês sejam bem-vindos. Eu sou Bruno Monteiro e, através da Working Criatividade, venho falar para vocês sobre um tema muito legal nessa palestra chamada Como a Criatividade pode ser parte da cultura organizacional da sua empresa. Eu trabalho com cultura organizacional, venho da área educacional há pelo menos uns 10 anos e hoje, através de um mestrado em gestão da criatividade, me foi trazido o tema da criatividade e é com que eu trabalho hoje. É um tema tão interessante e tão pouco desenvolvido, tão pouco refletido nas empresas de hoje em dia. E um tema muito relevante quando se fala em inovação. Nós sabemos que a inovação é a palavra do momento, né? Todo mundo, todas as empresas e não só as empresas. Hoje em dia, mesmo as pessoas querem ser inovadoras. É um diferencial no mercado, a sua empresa ser inovadora. Você ter proatividade em trazer ideias, em trazer inovações. Só que o que muita gente não para pensar, não para refletir, é que para se tornar inovador, tanto você quanto a sua empresa, é necessário que você desenvolva um ingrediente primordial, que é a criatividade. A criatividade é o ingrediente principal da inovação. Sem criatividade, não há inovação. Esse é o primeiro ponto que é importantíssimo a gente trabalhar na palestra. Então, sabendo que a criatividade é o ingrediente principal para se tornar inovador, para ter resultados inovadores, vamos falar um pouquinho sobre o que é a inovação primeiro. A inovação, o Manual de Oslo, ele traz a inovação como um conceito de algo que você cria, ou seja, algo novo, ou significativamente melhorado. Pode ser um processo, pode ser uma forma específica de trabalho que envolva as pessoas ou não. Pode ser uma forma diferente de trabalhar marketing e pode ser um modelo de negócio. Então, inovação a gente tem em vários âmbitos. Essa inovação pode ser para você, ou seja, algo que você não fazia antes e começou a fazer, você está inovando. Essa inovação pode ser a nível de mercado. Ninguém no mercado em que você atua fazia isso e você começou a fazer, então está inovando também. Outro ponto, a inovação pode ser a nível regional. Então, ninguém na sua região ou a nível internacional, ninguém no seu país ou mesmo em outros países fazia o que você começou a fazer. Então, isso também é inovação. Por que eu trago esse relato, essa informação aí do Manual de Oslo? Porque muitas das pessoas e das empresas acreditam que inovação é algo assim monstrengo, um bicho de 7 cabeças, algo que vai trazer assim um custo muito grande para a empresa, um esforço muito grande. E dependendo do perfil e das etapas de maturidade da inovação, você pode sim inovar sem muito esforço, ou então fazendo algumas mudanças estruturais, algumas mudanças bem pontuais ali, às vezes até de relacionamento mesmo. E aí a gente entra no ponto em que toca a criatividade. A criatividade, ela é conhecida pela maioria de nós como uma característica muito peculiar e muito voltada às artes, por exemplo. Então, normalmente se pensa em criatividade como algo que é no campo das crianças, as crianças são criativas, né? Os artistas, os músicos, os pintores, os designers, tanto que a maioria dos cursos, quando você vai procurar sobre criatividade, é sempre voltado a escrita criativa, desenho criativo, design. Não se volta essa percepção para o período crítico de análise, que pode ser criativo, soluções que podem ser criativas, desenvolvimento e percepção de problemas de forma criativa. Tudo isso é criatividade. E por que eu trago essa reflexão?
porque a criatividade é algo inerente ao ser humano. Todos nós, enquanto seres humanos, somos criativos. Acontece que, por conta de toda uma estrutura, mesmo social, né, mesmo de vivência, a criatividade ela vai sendo tolhida do nosso dia a dia. Quando nós somos crianças, essa criatividade ela é muito estimulada. É só vocês lembrarem aí aqueles que têm filhos, sobrinhos, né? Aqueles que têm contato com criança mais pequena. Quando você leva ela para a creche, quando você leva ela para aqueles primeiros anos, você percebe que elas são insistentemente estimuladas a criar. Os espaços são colaborativos, são sempre uma rodinha, é sempre uma troca de brinquedos, é uma massa, é algo manual, é algo que se coloca a criança naquele mundo ali e ela desenvolve o mundo dela. Ou seja, isso aí também, peguem essa reflexão aí, essa reflexão do colocar aquela criança para ter uma independência na criação do próprio trabalho dela, tá bom? Peguem isso aí, porque depois a gente vai fazer um ponto para o trabalho, para o que nós fazemos hoje em dia. Mas, a partir do momento que essa criança vai se desenvolvendo, ela vai passando de fases, né? Ela vai tendo contato com mais coisas do mundo. E chega ali naquela fase da adolescência, o que acontece? Os grupos. E o que você faz? Você quer fazer parte dos grupos. Você se vincula a determinado grupo. Porém, para você fazer parte desse grupo, você tem que fazer o quê? Minutinho para vocês pensarem. Exatamente. Você tem que se adequar ao grupo. Então, se o grupo usa determinado tipo de roupa, você vai lá e usa também. Então, quando você chega ali na adolescência, existe esse peso de você se vincular a um grupo específico, de você se vincular a um contexto específico, né? E se você não se credenciar ali a algum grupo, se vincular a algum, muito provavelmente você não vai ter uma vida social interessante, né? Na visão da maioria das pessoas. E isso quebra o potencial de criatividade, porque você perde a autenticidade. Você precisa se vincular e entrar dentro de uma caixa já criada, tá bom? Mas não se enganem, isso não é uma coisa só de adolescência. Isso você leva para a vida. Você vai ter isso ali na escola, no trabalho, na faculdade. Você chega e você tem que cumprir um papel específico e você tem que cumprir para você poder ter sucesso. Essa introdução sobre criatividade é importantíssimo porque agora nós vamos falar sobre cultura. Pois então, o que é cultura então, meu povo? A cultura é como a empresa desenvolve suas atividades, como as relações se constroem dentro daquele ordenado de outras relações para que ela desenvolva as suas atividades a contento. Percebam, a cultura necessariamente não é os procedimentos padrões, as diretrizes organizacionais que foram planejadas para a empresa. Muitas das vezes, o que está escrito no manual é X, porém, o proceder diário das pessoas é Y. Então, muitos gestores se enganam, às vezes, em pensar que a cultura pode ser planejada, desenhada, simplesmente. Não estou dizendo que não precisa ter um planejamento para a cultura organizacional, tá? Inclusive, contem comigo nisso. Mas não é um simples desenhar e planejar no papel. Essa cultura organizacional, ela tem um ingrediente importantíssimo que são as pessoas. As pessoas com todas as contribuições que elas trazem da sua vida pessoal, da sua construção enquanto seres, das suas aspirações, das suas necessidades, certo? Dá para planejar isso? Não dá. E é aí que é a nossa reflexão dessa palestra. Nós queremos desenvolver uma cultura organizacional voltada à criatividade. A cultura organizacional
é como a empresa desenvolve e a criatividade está nas pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Alguns devem conhecer a célebre frase do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ela não é tola como muitos pensam, exatamente por conta dessa reflexão mais profunda. A cultura tem a ver com os micro-universos dos participantes da empresa. Então não dá para eu ir sentar sozinho, eu e o grupo de gestores, e desenhar como que vai ser a cultura organizacional sem incluir as pessoas com as suas necessidades. E por mais que haja ainda em muitos aquela reflexão de que trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, quebrem esse paradigma nesse momento agora. Ninguém deixa a vida pessoal quando vai trabalhar. Ninguém deixa a sua personalidade em casa quando vai desenvolver as suas atividades. Pelo contrário, ela leva para todo canto que vai. Então, se eu tenho alguém que tem uma perspectiva maior para a liderança, ela vai ter tanto no trabalho quanto em casa. Se eu tenho alguém que tem um caráter mais analítico, ele vai ter esse caráter tanto em casa quanto no trabalho. Alguém que tem uma personalidade mais agressiva, vamos colocar assim, uma personalidade mais direta, ela vai ter em qualquer lugar, tá bom? Então eu preciso dessas características. Eu preciso saber quais são as aspirações desse meu colaborador, qual é a motivação dele para ele estar ali comigo, para que eu consiga entender como funciona melhor. E aí, só lembrar, você não tem só um colaborador, você tem vários colaboradores. Só que existe aquele movimento que a gente falou lá atrás, que a gente costuma fazer para se encaixar nos grupos. Então, existe um movimento mais para um lado ou mais para o outro. Existe um diagnóstico específico que a gente consegue trabalhar, que você consegue perceber qual é a predominância de cultura que você tem lá na sua organização, tá bom? Então, ponto fechado. A cultura é esse aglomerado de pessoas, de sensações, de reflexões, tá? Que vão ser críticas ao negócio. Elas podem olhar ali uma diretriz organizacional, um procedimento operacional padrão e dizer assim, eu acho que essa forma não é melhor, eu vou fazer do meu jeito. E aí a pessoa acaba fazendo aquilo ali no dia a dia e como não é acompanhado nos pormenores, né? Aquilo acontece, é salutar para a empresa, mas quando você vai perceber, você acaba perdendo um pouco o controle. E as pessoas acabam se tornando independentes naquilo e elas acabam fazendo de qualquer jeito, o que pode, em algum momento, dar alguma dificuldade com qualidade. A independência, a autonomia é importante, mas é sempre interessante o compartilhamento também, certo? Então esse ponto da cultura organizacional é importantíssimo porque a gente precisa entender que a empresa é um organismo vivo. Ela não é só gestor, ela não é só o colaborador, ela não é só o cliente. Ela é um organismo em frequente mudança. E aí quando a gente fala na cultura organizacional envolvendo as pessoas, lembre-se que a nossa empresa, ela quer ser inovadora e ela se utiliza das pessoas, certo? Porém, no entanto, eu preciso que essas pessoas desenvolvam a criatividade. E aí, eu tô linkando aqui várias coisinhas, perceberam? Quero inovar, porém eu preciso me utilizar, né, das pessoas, eu preciso convencer essas pessoas a comprar essa ideia da inovação. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das empresas fazem? Pô, vamos colocar um processo novo aqui. Tome-lhe cultura da agilidade, procedimento inovador diferente, né? Vamos colocar uma tecnologia nova. E isso tudo, muitas das vezes, é empurrado para esse colaborador. E como nós já dissemos, esse colaborador não é uma máquina. A gente está aí com o chat, né, da inteligência artificial que consegue fazer as coisas bem rápidas. Porém, as pessoas não são assim, tá bom? Algumas até que são bem rápidas, bem aceleradas. Mas as pessoas, elas precisam vincular tudo e elas precisam também que esse processo seja humanizado. E aí que entra a criatividade.
eu preciso trabalhar uma cultura de criatividade, ou seja, as pessoas precisam ter no dia a dia delas, né, esse costume de trabalhar a criatividade para que elas sejam mais abertas à inovação. A inovação, como nós vimos ali no Manual de Oslo, são coisas novas, procedimentos novos, mas não só isso. A inovação real é aquela que, além de trazer algo novo para o mercado, ela traz resultado financeiro. Tá bom? Então não é só fazer uma coisa nova, tem que ter resultado financeiro também. E como fazer com que as pessoas consigam me dar resultados inovadores, né? Frequentemente, de uma forma salutar, de uma forma que não agrida mentalmente, emocionalmente elas, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas doenças voltadas a isso. Trabalhando a criatividade como uma cultura, ou seja, como uma rotina. E como é que eu faço isso? Esse é o próximo ponto que a gente tem que abordar. Cultura organizacional. Para eu trabalhar a cultura organizacional, eu preciso buscar conhecer mais os perfis de trabalho que existem dentro do meu negócio. Eu preciso descobrir como a maioria das pessoas pensam e procedem. Para isso, eu preciso fazer um diagnóstico de como é a cultura organizacional. E, quando se fala em criatividade, quando se fala em desenvolvimento da criatividade, você desenvolve o pensamento para abertura a ideias novas. Você desenvolve o pensamento para abertura e tolerância ao erro, por exemplo. Porque ideias novas, comportamentos novos, precisam de um ambiente que tenha abertura a isso. O que na maioria das vezes acontece é que as pessoas não têm segurança psicológica para trazer ideias novas. Dependendo de como for a cultura que tiver implantada ali naquela organização, ela não vai se sentir segura a trazer uma novidade, porque ela tem medo de alguma ressalva que pode acontecer com ela, ela tem medo de a ideia não ser bem recepcionada, ela pode ter alguma dificuldade com os grupos que são conflitantes, certo? Então lembram quando a gente falou das crianças lá no jardim de infância? E eu falei para vocês a rodinha, a troca, né? Os trabalhos feitos em conjunto, manipulação, certo? Isso tudo parece muito bonitinho ali, mas hoje em dia a gente não faz, né? A gente tem empresas que a gente visita e a gente consegue perceber que existe uma individualização, não somente das pessoas, mas de setores, individualização de decisões, né? E quando a gente fala isso, não estamos aqui querendo ou trazendo a reflexão sobre uma falta de gestão, uma falta de supervisão das atividades. Pelo contrário, precisa ter supervisão, mas isso pode ser suavizado, isso pode ser humanizado, isso pode ser visto de uma forma mais parceira, mais colaborativa. Quando as pessoas têm essa percepção de que elas estão em um ambiente em que elas podem trazer ideias, em que elas podem trazer uma oportunidade que não é real ainda está no campo da ideação, ou seja, ela pode errar, e se ela errar, ela não vai ser punida. Quando as pessoas têm essa perspectiva, elas se tornam radicalmente mais produtivas. Porque elas se abrem às possibilidades de fazer algo diferente, de fazer algo novo. E aí existem várias técnicas para se trabalhar isso, mas tudo começa pela liderança. A liderança precisa ter um mindset criativo. A liderança precisa estar apta a acolher esse diverso, esse diferente, certo? E esse é o principal desafio hoje em dia de se colocar uma cultura desenvolvida com foco em criatividade. Porque é preciso que esses gestores, esses líderes, tenham a cabeça aberta para o erro, por exemplo. E a gente sabe que a maioria das empresas é tolerância zero ao erro.
Existe um procedimento operacional padrão. Não tem como errar, né? Mas eu preciso, caso eu queira desenvolver essa cultura de estar sempre inovando de uma forma persistente, de uma forma cultural, eu preciso trabalhar a criatividade, tá? Porque existem muitas empresas que inovam, mas assim, elas têm uma dificuldade de manter essa rotina de inovar. Porque para você ter uma rotina de inovação, de trazer sempre inovação, você precisa desenvolver a criatividade. Porque é da criatividade que saem as ideias, certo? E aí, se você tiver essa pressão em inovar, 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 vai chegar um momento que a tua equipe vai ficar cansada mentalmente. E aí entram vários outros conceitos que a gente pode citar aqui dentro da cultura voltada à criatividade, uma cultura da criatividade. O ócio criativo, programas de geração de ideias, desenvolvimento de uma liderança criativa, trabalhar a perspectiva de problema de uma forma mais criativa. E ainda a gente pode trabalhar processos criativos, ou seja, como é que são feitos os processos da minha empresa hoje? Eu preciso pensar nesses processos para ver se eles não estão ali muito amarrados, para ver se eles não estão, de repente, até ultrapassados. Eu preciso olhar os processos dessa empresa, trazer esses colaboradores, né, para que eles tragam também a perspectiva deles. Porque, muitas das vezes, quem sabe como resolver o problema é quem está na ponta, não é quem está lá em cima. Então, a gente precisa trazer essas pessoas que são atuantes no processo para refletirem junto conosco, tá bom? Eles precisam ter um ambiente aberto a essa perspectiva. E aí, quando eu trago essas pessoas para trabalhar as ideias, trazer essas ideias para mim, eu construo um pensamento coletivo de construção das ideias. As pessoas começam a se sentir parte daquilo. Elas começam a se sentir realmente pertencentes àquela empresa, àquela cultura. Quando elas sentem que faz sentido, que é importante a contribuição dela, ela se automotiva para estar ali mais vezes. E ela vai se comprometer mais em contribuir. Porque ela sabe que toda a experiência que ela tem, tudo que ela traz, vai ser analisado. Talvez não seja tudo implementado, tá, gente? Porque uma cultura de abertura necessariamente não quer dizer que você vai colocar todas as ideias em ação. Mas quer dizer que os colaboradores têm certeza de que as ideias deles, ao menos, estão sendo levadas em consideração. Então, esses são alguns pressupostos que a gente pode falar sobre cultura organizacional voltada à criatividade. Vocês percebem que tem muitos temas assim, acessórios e transversais quando a gente fala de cultura e criatividade, né? Então, realmente, quando você cutuca um pouquinho aí nesse tema, tem várias outras coisas que acabam entrando no meio, como a liderança, eu falei, né, sobre processos criativos, eu falei sobre como olhar o problema, falei sobre erros, sobre ideação, né? E existem muitas outras coisas quando você começa a falar sobre cultura organizacional, quando você começa a falar sobre criatividade, que entram aí. Por exemplo, transformação digital. Será que todo mundo está aberto a isso? Como é que eu estou vendo essa questão do conflito de gerações que existem na empresa? Então, tem muitas questões que estão dentro desse contexto aí. Eu estou aqui exatamente para trazer essas reflexões, essas perguntas para vocês. Como é que está hoje em dia a tua empresa? Será que você está olhando para a cultura organizacional dela? E que tal pensar nessa cultura organizacional voltada à criatividade? Esse é o meu convite para você. Busque conhecer um pouco mais sobre cultura organizacional e busque conhecer mais sobre a criatividade. E o mais importante, implemente isso na sua empresa, que você vai ver que ela vai dar um salto de evolução em produtividade.
E para isso, conte comigo. Um abraço forte e a gente se vê.